Olá, eu me chamo Arthur da Silva Neri, sou aluno do Bacharelado Interdisciplinar em Cultura, Linguagem e Tecnologias Aplicadas do Secult UFRB. Eu faço parte do grupo Música e Mediações Culturais, o MUSPOP, e esse trabalho que está em andamento, que eu vou apresentar agora, é fruto da pesquisa CNPq, e de uma pesquisa que é, de modo geral, a gente estuda a cena de música pop da Bahia. Então, tem uma série de artigos que estão referentes a isso. E esse é um deles, que a gente está fazendo agora. É o grave que faz tum. O grave que faz tum é referente ao objeto central desse estudo, que é o Atocha, a banda Atocha, que é uma banda de pagode baiano que mistura músicas eletrônicas com o pagode, com a rocha, com músicas locais. E a gente tem se debruçado no estudo da cena de música pop da Bahia, e que tem apontado que essa cena ela é composta desses corpos negros, do jovem negro da cidade de Salvador, E acredito que esse estudo vai ajudar um pouco a gente entender, como se dá essa cena, E antes de a gente falar da banda Tocha, que é um pagode aqui em Salvador, muitos chamam de pagode gourmet, ou pagode eletrônico, pagode global também. A gente tem que falar antes do que é esse pagode, de onde vem esse pagode, e toda a sua construção. O pagode ele é originário de sambas do Recôncavo, samba chula, samba duro, e que também se misturou com um samba mais urbano, o samba junino, que é mais aqui da cidade de Salvador. Então, daí surgiu o pagodão baiano, e que no início era considerado samba, porque tinha grupos como Gera Samba, Terra Samba, Gera Samba que se tornou El Chan depois, e Patrulha do Samba, Gangue do Samba, Harmonia do Samba, Então o samba era muito presente ainda, principalmente no nome, na sonoridade e no nome das bandas. Só que no final dos anos 90 começa a surgir bandas como Pagodarte, Pissirico, Parangolé, e que adotaram mais o pagode, botaram um gênero próprio, e que se denominou pagode baiano, que hoje a gente chama de pagodão. E posteriormente, quando na virada do século, basicamente 2004, 2005, por aí, surge uma outra vertente também do pagode, que antigamente o pagode era uma coisa mais sexualizada, e que se referia mais a isso, duplo sentido. E quando em 2005 o Fantasmão com Ed, que também construiu depois uma banda chamada de City, ele criou o groove arrastado, que ele tira o cavaquinho, inclui uma guitarra com distorção, meio rock and roll, e traz um discurso político que traz inspirações de Chico Sainz, do Mangue Beat, e também referência de Racionais MCs, citava muito rap, e ele traz essa visão política para o pagode. E fica estático. Muitas bandas depois se inspiraram, mas nada muito relevante a ponto de tomar uma proporção nacional ou global. Mas o que acontece? Quando chegamos em 2017, a gente percebe que essa cena de música pop da Bahia, ela traz à tona tudo isso, Inclusive o groove arrastado e o pagode. E a Tocha e Nessa, que é uma cantora daqui de Salvador, e que também a sonoridade muito similar do Atocha, inclusive tem referências do Rafa Dias, que é o idealizador do Atocha também. Eles trazem um discurso político e uma estética afrofuturista e uma musicalidade híbrida, principalmente com influências do eletrônico, que como o Rafa Dias ele fala, ele queria levar a Bahia para o mundo e trazer o mundo para a Bahia, queria criar um som que em qualquer lugar do globo, qualquer pista de dança do mundo, não causasse um total estranhamento. Se o baiano estivesse lá ouvindo na África ou na Europa, ele ia entender que era o pagode, mas o europeu ia entender também que tem algo ali que ele conhece, O africano ia entender, não, isso aqui eu conheço de algum lugar. Então ele queria criar esse diálogo,
está criando esse diálogo e que gera esse pagode das pistas de dança, né? Tem Ian Claude, temos Nessa também, né? Entre outros. E basicamente as inspirações de Raoni foram Skrillex, Major Lazer, né? E que se misturou quando ele chega em Salvador. Ele é de Paulo Afonso. Quando ele chega em Salvador, ele conhece Oz, Raoni e Chibatinha, que são do pagode, né? Que são músicos do pagodão. Chibatinha, que é guitarra, que já tocou no Groove Arrastado do Fantasmão. Temos Oz, que já tocou na banda Pagodarte, né? E além disso tudo, ele traz esse discurso político, que um dos pontos principais que eu considero assim, do meu ponto de vista, da banda Tocha, é esse discurso político, que ele traz essa masculinidade não tóxica e que se afasta um pouco do que o pagode tradicional traz, né? Do que a gente ouve nas periferias, nos paredões, né? E Nessa, como eu cito Nessa, também traz isso. Nessa traz não só no discurso, na letra, mas também no seu próprio corpo político. Uma mulher negra, né? Que não segue os padrões de beleza tradicionais impostos, né? Principalmente pelo patriarcado, e que está ali ocupando esse lugar de protagonismo após 3 décadas de pagode baiano, né? Então isso fala muito sobre o que é o pagode baiano, de sua construção, que sua construção já era machista, né? Sua origem já era machista, porque o samba também já era machista, né? Se a gente pegar algumas letras de samba de domínio público, a gente percebe isso. Então isso a gente é uma construção social, né? E que esses novos grupos eles estão tentando quebrar esse paradigma, né? E aí eu trago algumas ideias para embasar esse trabalho, né? Que não pode faltar, e a gente trabalha com cenas, né? Com gênero e territorialidade. Cenas eu vou ser bem breve, porque eu acredito que vocês já conhecem a ideia, quem estuda música já conhece um pouco da ideia do Straw, que é de cenas musicais, que é justamente o consumo da música, né? As sociabilidades que geram, né? No espaço urbano, através do consumo da música, né? Isso é a ideia breve de cena musical. E também trago o gênero, e trago uma citação aqui, eu vou ler a citação do Janote e da Simone Sá, que eles falam assim: som, música estabelece com o espaço urbano uma via de mão dupla. Por um lado, bairros e cidades inspiram compositores, diretores e criadores do campo musical. Por outro lado, letras e músicas, ou mesmo gênero musical, podem ressignificar o imaginário de uma cidade ou um país, né? Território. Então muito tem a ver o gênero também com o território, né? Agora a gente traz também esse corpo, né? Como esse corpo tem a ver também com a territorialidade, né? Como quando Araújo Pinho traz, por exemplo, a reterritorialização, né? Segundo ele, conecta esses corpos à cidade, né? Esses corpos negros à cidade de Salvador, né? A identidade territorial da cidade, né? De certo modo. E que esses corpos, tanto esses corpos quanto quem vem até Salvador, são atingidos, né? São atingidos, por exemplo, quando estão no Pelourinho, quando chegam em Salvador e querem ir para o Pelourinho, ou ver o Olodum tocar seu samba reggae, ou simplesmente ir nas ladeiras do Curuzu, ouvir Jexá do Ilê, ou até mesmo no Recife, na Rua da Moeda, e escutar o barulho das alfaias, o grave das alfaias do maracatu, né? E que tem a ver também com territorialidade sônico-musical, né? Trazido por Fernandes e Heschman. Então essa relação de raça, cor, gênero e territorialidade são elementos primários na formação de produtos culturais também, né? Então assim, principalmente na formação dos próprios gêneros musicais, né? Que cada vez mais eles têm se misturado, né? E se descobrindo sensivelmente parecidos a ponto de criar algo único, né? Como foi o próprio Groove Arrastado, Mangue Beat, Tecnobrega, Pagofunk, né? E por fim, né, já que é uma pesquisa que ainda está em aberto, a gente está avaliando algumas coisas, né? A gente traz também a questão da estética e do consumo, né? Sendo bem breve, a estética ela tem uma importância muito grande nessa cena, né? Levando em consideração que toda experiência estética é uma experiência política, como traz Ancieri,
né, e filosófica, né, já que a estética ela se desenvolveu no âmbito da filosofia, com Pearson, né, Problemas da Estética, 2001, e outros estudos. Então, esses elementos estéticos, né, dos artistas estudados, eles não podem se afastar do discurso político, né? Na verdade, eles se complementam, né? Pois muito tem a ver a estética afrofuturista com a cena de música pop da Bahia, né? Que ressignificou essa estética, que traz não a estética afrofuturista da África, do continente africano propriamente dito, mas sim a África que está na Bahia, a África da Bahia, né? O afro-brasileiro também, né? O afro-latino. A gente pode ver isso muito no Baiana System, no próprio Atocha, no Young Claude, né? Outros grupos que fazem parte, né? dessa cena. Então, assim, como essa estética se manifesta política, e aí a gente vai lá no clipe da Nessa, que ela traz um clipe de uma música chamada Hard, uma estética vintage dos anos 90 de videogame, um gráfico de videogame, o qual ela é a protagonista, e ela sai enfrentando os desafios da fase até chegar no final, né? E ela ressalta que está em modo hard, no modo difícil. E isso, em entrevista, ela fala que é um protesto que ela traz quando se tratava das mulheres no âmbito dos jogos eletrônicos, né? A subestimação do homem sobre a mulher nos jogos eletrônicos. Então ela traz isso como uma forma de protesto, e ela usa o visual, né? A estética e a poesia, né? Digamos assim, da letra, e a musicalidade, né? Como político, né? Como algo político, além de seu corpo, né? Como já foi retratado, o seu corpo que ocupa esse lugar, e que já é um lugar de tensão, porque a gente tem 3 décadas de pagode que não tem um protagonismo feminino. Então, assim, para finalizar, eu usei algumas feministas negras também para a gente tratar desse trabalho, e eu vou finalizar com a fala de Patrícia Hill Collins, quando ela fala que as vozes dessas mulheres afro-latinas são de sobreviventes, né? Então, assim, quando Nessa, por exemplo, surge nesse movimento, principalmente no âmbito do pagode, né? E bandas como a Travesti, que traz o groove arrastado também, o pagodão, né? Que é um corpo que traz essa tensão quando está no palco, que cria percepções no indivíduo. E assim também como a Dama, que é uma mulher lésbica negra da periferia de Salvador, também ocupa esse espaço, né? Tudo isso nos últimos anos. Então, assim, elas ocupam um lugar de representatividade, né? E é isso que a cena de música pop da Bahia também está se mostrando, né? Representações, desde de Larissa Luz, quando traz bonecas pretas, desde o Baiana System, quando traz Você Passou Por Mim, Não Olhou Pra Mim. Então a gente percebe isso na cena de música pop, um ativismo negro, né? Um lugar de fala desses corpos, né? E é isso, espero que vocês tenham gostado, tentei ser o mais claro possível, e espero o retorno de vocês para uma melhora, né? na pesquisa. Obrigado, axé, quero agradecer à Universidade Federal de Pernambuco e ao Pop Filha pela oportunidade.